Olá, meus queridos sócios e sócias da Sociedade da Segunda-feira. Tudo bem com vocês? Eu acho que eu nunca apareci por aqui, então vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Ingrid, bailarina e professora de balé, estudante de psicologia do segundo período. E faço parte dessa equipe linda da Associação da Segunda-feira, onde a gente sempre se encontra aqui para conversar um pouquinho sobre a histeria, poder fazer essa troca de conhecimento, né? E a gente colocou no story uma enquete, perguntando sobre qual o próximo assunto que vocês queriam saber relacionados à histeria, né? E na votação ganhou o caso Miss Lucy, que é um caso clínico bem conhecido de Freud. E então a gente vai poder aqui destrinchar ele um pouquinho e entender a relação dele com a histeria naquela época. Eu peço que, se vocês têm alguma coisa a somar, deve ter uma galera aí que conhece, coloca pra gente aqui nos comentários o que vocês querem acrescentar. Dá um desconto do nervosismo, tá? Se eu me perder aqui em alguma coisa. E como a gente tá aqui num videozinho do Instagram, eu vou tentar enxugar ao máximo pra gente não perder tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro conhecer Lucy. Quem era Miss Lucy? Miss Lucy era uma governanta inglesa. Ela tinha 30 anos e ela trabalhava numa casa onde havia 2 crianças e o patrão, porque a mãe dessas crianças tinha morrido. E no leito de morte, Miss Lucy jura pra mãe ali que cuidaria dessas crianças, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber de quem a gente fala, né? Da Miss Lucy. Bom, Miss Lucy foi um caso que foi encaminhado para Freud por um amigo dele, que era médico, tá? E que estava em tratamento com a Miss Lucy por causa de uma sinusite crônica, uma rinite, quer dizer, desculpa, olha eu ficando doida. Uma rinite supurativa que ela tinha, que gerava infecção nasal, e aí, assim, Miss Lucy conseguia ir nas consultas com Freud só de vez em quando. Mas ela sentia depressão, ela sentia dores, ela tinha sintomas que não tinha causa orgânica, que o médico não conseguia mais ligar na clínica para falar que era essa infecção nasal. Então ele encaminhou para Freud para análise, né, para poder descobrir aí o que tinha por trás desses sintomas. A gente já falou nos nossos textos, né, que os sintomas que produzem no corpo, né? Como se o corpo falasse aquilo que tá encoberto ali, aquilo que tá recalcado. A gente vai postar também um dicionário com todas essas palavras para vocês entenderem melhor do que a gente fala, tá? Mas quando eu falar de recalque, não vai ser o beijinho no ombro da Valesca Popozuda, não, tá, galera? O recalque, a gente já falou aqui, é sempre alguma coisa que você gera um afeto, não consegue resolver, recalca aquilo pra você, né? E aquilo depois aparece em forma de sintoma. Pode vir nos sonhos, pode vir, como aqui no caso da Miss Lucy, com dores do corpo e por aí em diante, tá? Então, a gente já entendeu quem é Miss Lucy, né? Fadigada, desanimada, ela tinha falta de apetite, ela sofreu com peso na cabeça. Isso tudo, gente, já era sintoma de alguma coisa que ela não queria se lembrar. Ela não queria trazer à memória, tá? Então, a primeira cena que ela relata, né, é que ela estava na casa um dia com as crianças, brincando com as crianças, e chegou uma carta pra ela, né? E essa carta era da mãe. E aí, 2 dias depois desse acontecido, dessa carta chegar, era o aniversário de Miss Lucy. Então, as crianças não deixaram que Miss Lucy abrisse a carta porque pensou ser uma carta de aniversário. Enquanto elas brincavam e lê carta ou não lê carta, elas esqueceram um pudim na cozinha e aí sobe aquele cheiro de pudim queimado e aquilo ali marca Miss Lucy, porque na mesma hora ela se sente emocionada pelo afeto das crianças em relação ao aniversário dela e tudo mais. Só que as crianças sempre foram carinhosas dessa forma. E aí ficou esse símbolo do cheiro do pudim queimado e ela também às vezes sentia um cheiro de charuto. Então aquilo ficava afligindo Miss Lucy, né? E aí Miss Lucy lê depois a carta e pensa, né? Vou voltar mesmo pra casa da minha mãe e é isso. Mas aí o patrão vem todo amoroso e pede pra ela pensar com carinho,
pra ela não ir embora. E aí, nesse momento, é onde Miss Lucy começa a se lembrar de uma segunda cena. Que foi quando ela achou que o patrão teria de novo essa mesma conversa com ela amorosa, digamos assim. Que foi o dia que teve um almoço na casa do patrão e foram várias pessoas, certo? Pra almoçar. E aí, assim, chegou lá um amigo da família, que era um senhor, foi beijar as crianças pra se despedir. E imediatamente o pai das crianças, o patrão, grita com ele: não beije as crianças. E aí Miss Lucy fica assustada, o coração dela para, né? Ela toma um susto, um aperto no coração, porque ele gritou daquela forma com o Senhor. E aí Freud pergunta pra ela: será que você não pensou, não ficou triste? Não foi porque você pensou assim, se ele tá gritando assim com uma pessoa que não, né, assim, que é um amigo dele e que tá na casa dele como convidado, imagina o que ele faria comigo se eu fosse mulher dele, se eu fosse esposa dele. E ela fala: não, não é isso não. Imagina, né, gente? Já é o caso da histérica, né? Tanto que também no texto que a gente tirou de base, ela fala que os empregados da casa tinham mudado com ela. E, né, aquela coisa da histérica. Eu não sei porquê, não tô fazendo nada, né? Quando na verdade, sem que ela soubesse, ela tava tentando tomar o lugar da patroa, né? Então, qual convidado, qual empregado que vai aceitar isso, né? Assim, do nada. Sem nenhuma promoção do serviço, nem nada. Enfim, voltando aqui agora, retomando. Então, nessa segunda cena, esses homens que estavam lá no almoço, eles estavam fumando charuto. Então, foi uma coisa que também virou um símbolo. Então, o símbolo aqui do trauma, né, de Miss Lucy, que ela recalcou, é aqui o cheiro do pudim queimado e o cheiro do charuto, que ela sempre fala, né? Ela sempre se queixa. Beleza, e aí ela falou que não, Freud então colocou a mão sobre a cabeça dela, que era um método depois que ele abandonou a hipnose e ele começou a encostar, né, com a mão, pressionar a cabeça. E aí, quando ele toca nela, ela lembra de outra cena. E assim, isso tudo foi acontecendo em pouco espaço de tempo, uma cena para outra. Miss Lucy se lembra de um dia que uma senhora foi também à casa do patrão e ela beijou as duas crianças na boca. Então aí foi onde ela, tipo assim, ela assustou, porque ele não falou nada com a mulher, com a senhora, ele se segurou pra não ser rude com a senhora, mas depois contou toda a raiva em Miss Lucy, né, culpando ela por essa educação das crianças, que isso não podia acontecer. Então, Miss Lucy vem recalcando essas cenas, ela não reagiu a essas cenas, que foi o que aconteceu, que foi gerando esses sintomas todos, que ela pensou que estaria ligada a rinite supurativa, mas na verdade já era aí sintomas histéricos, né? De um trauma que foi recalcado. Então, gente, a Miss Lucy, todas essas cenas, ela pensava que o patrão ainda amava, né? Ela tava esperando de novo aquela conversa amorosa. E por isso que ela não entendia. Por que ele tá me tratando assim, se na verdade ele me ama, né? E não tinha nada disso. Então, durante o tratamento, Freud durou 9 semanas o tratamento com ela. E aí, depois de um tempo, ela chegou, né, na consulta, toda feliz, tranquila, dizendo que ela sabia que esse amor dela com o patrão era impossível e que agora ela já estava se sentindo bem. E aí, depois de um tempo que o tratamento já tinha terminado, Freud encontrou com ela também e ela disse que realmente a cura foi completa, né, porque os sintomas sumiram. Então, ela foi aí, quando ela entende por que ela estava gerando aqueles sintomas, quando ela entende por qual era o trauma, né? E se aquilo era possível ou não, ela fica bem, tá? Então, o que a gente traz para vocês com esse caso, né? O caso Miss Lucy para os dias de hoje. Essa questão mesmo da histérica, que tem a falta, idealiza o outro e de repente não quer mais, ou descobre que
que é impossível, que ela consegue viver sem aquilo. Enfim, eu acho que como eu disse no começo, é um caso que ilustra muito bem, sabe? E Freud foi, digamos assim, ele fala no texto, né? Ele próprio fala que ele foi ousado em já falar pra ela de cara que ela era apaixonada pelo patrão, né? E era esse o motivo do recalque. Então, esse símbolo do cheiro foi que remeteu todas as outras cenas e deu o gatilho para o tratamento e para a eliminação dos sintomas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Existem vários outros casos que a gente pode linkar. Se vocês tiverem gostado mesmo, eu vou esperar os comentários aqui embaixo pedindo pra gente ter uma outra conversa assim. Talvez a gente pode até marcar uma live e aí a gente chama outra colega nossa da sociedade, né? Uma das meninas. Ou a gente pode também convidar alguém para conversar mais sobre esse assunto, sobre o novo caso. Se você também tiver um caso e quiser trazer pra gente, tá? Nós vamos ficar esperando aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito, de verdade, de coração, que tenha dado para entender. Foi rapidinho, mas foi com muito carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.